Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre o futuro, porque o futuro é algo que se refere aos dias, às semanas, aos meses, aos anos que vão acontecer no decorrer do tempo. Então, o futuro é algo que todos nós vamos viver, mas tanto você como eu, nós não podemos deixar que as coisas futuras nos atormentem. Não podemos deixar isso acontecer. Porque nós temos que viver dia após dia. Basta cada dia o seu próprio mal, como o próprio Senhor Jesus disse. Então, nós não devemos ficar ansiosos pelas coisas futuras. Elas vão acontecer naturalmente. E nós vamos viver isso também naturalmente. Temos que deixar isso acontecer dessa forma, sem nos preocuparmos com o dia de amanhã. Então, vamos viver isso assim, sem que tenhamos que nos preocupar com o que vai acontecer, com onde vamos dormir, o que vamos vestir, onde vamos trabalhar, o que vai acontecer, quais as tragédias, quais os terremotos, os furacões, enfim, quais as coisas que vão acontecer. Não precisamos sofrer isso de forma antecipada, causando mal a nós mesmos. Então, nós devemos nos conscientizar disso, para que possamos viver uma vida saudável, sem essa preocupação a nos consumir. Devemos viver cada dia como se fosse o último, digamos assim. É assim que tem que ser. Se agirmos assim, estaremos agindo de forma prudente, sábia, inteligente. Não podemos agir com desespero, com medo do futuro. Embora futuramente possa acontecer guerras ou catástrofes, doenças, epidemias, enfim, várias coisas que podem nos afetar de alguma forma, mas nós não podemos nos deixar ser dominados por esse tipo de coisa, por esse medo, por essa angústia, que pode levar muitas pessoas ao suicídio, como aconteceu, por exemplo, na virada de 1999 para 2000. Pessoas se suicidaram naqueles dias ali anteriores, porque tinham medo do que iria acontecer na virada do milênio, digamos assim. E não aconteceu nada. Ou seja, aquelas pessoas sofreram por antecipação e morreram inutilmente. Morreram com medo de um futuro que eles nem sabiam o que iria acontecer. E não aconteceu aquilo que levou eles ao suicídio. Ou seja, se eles não tivessem se suicidado, eles estariam vivos, possivelmente até hoje. Mas a angústia, o medo, o desespero causado por um futuro que era incerto, levou muitas pessoas a se suicidarem. Então, a expectativa do futuro pode ser algo nocivo para a pessoa. E não é isso que nós devemos alimentar. Nós não devemos nos deixar levar por esse medo, por essa angústia futurística. Então, é isso que nós devemos entender. E eu espero que todos entendam isso sim. Porque o futuro pode ser bom para você. Pode acontecer alguma coisa para você no futuro. Boa. Que vai trazer algum resultado para a sua vida. Pode acontecer com você, comigo, com qualquer pessoa. Basta apenas nós vivemos os dias que temos para viver. Não interrompa isso, não se suicide por causa disso. Por causa de coisas futuras. Baseado em conjecturas que as pessoas fazem. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O mundo vai acabar, como diziam na época. O mundo vai acabar. E muitos embarcaram nessa. E se suicidaram
por causa dessa expectativa que não se confirmou. Estamos aqui até hoje. O mundo não acabou. Mas aquelas pessoas morreram inutilmente, levadas por essa pressão que foi causada por acontecimentos futuros que não se confirmaram. Então, nós devemos entender isso hoje, porque nós devemos viver o presente, o dia de hoje. É assim que tem que ser. Então, eu vou ler aqui um texto que fala um pouco a respeito de coisas futuras. Está aqui no livro de Apocalipse de João. E está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, se fala aqui de coisas que em breve deveriam acontecer, ele está falando de acontecimentos futuros. Essas coisas que iriam acontecer no futuro foram relatadas e escritas no livro de Apocalipse de João. Então, se você quer se inteirar do que vai acontecer, ou do que está acontecendo hoje e futuramente, leia este livro, para você ficar inteirado, para você já saber o que vai acontecer, por antecipação, para que você não fique mais preocupado com acontecimentos futuros, que este livro revela para você e para mim. É o que está escrito aqui, é verdade. É uma revelação séria e importante sobre acontecimentos futuros. Pode estar acontecendo hoje, pode continuar acontecendo amanhã, até o fim dos tempos. Enfim, essas coisas vão acontecer mesmo, são acontecimentos literais que vão acontecer no mundo. Mas você e eu não devemos ficar preocupados com esse tipo de coisa, com medo, sentindo angústia por causa dessas coisas que vão acontecer. Nós devemos estar despreocupados em relação a isso. Essa é a melhor coisa saudável que nós podemos fazer por nós mesmos com respeito às coisas futuras. Então, é isso que nós devemos entender. Então, eu preparei aqui, eu escrevi aqui uma pequena mensagem a respeito disso, que eu vou ler aqui agora. Essa mensagem começa assim: sobre o futuro, eu não vou ficar me afligindo por causa da expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Eu não vou ficar com medo das coisas que podem me acontecer. Eu nunca vou me deixar, eu nunca vou deixar a ansiedade me consumir por causa dos dias futuros, porque eu creio em Deus e também em Cristo Jesus. O meu coração nunca vai se turbar, pelo contrário, vai se manter em paz, tranquilo e sossegado, como sempre, porque para os dias futuros eu me aquieto em saber que Deus é Deus, e isso é suficiente para mim, em saber que no futuro eu, segundo a sua promessa, espero novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, essa é uma mensagem confortadora a respeito do futuro, principalmente pela promessa que vai se cumprir no futuro, onde existirá novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, esses acontecimentos futuros não é para me alarmar, não é para me perturbar, não é para eu me suicidar, não é para eu ficar nervoso, ficar louco ou ficar ansioso por essas coisas. Como se essas coisas fossem coisas terríveis. Pode até ser que no futuro aconteçam coisas terríveis, mas eu não posso me deixar dominar por esse medo, por essa angústia,
porque isso vai trazer um mal apenas para mim mesmo. E eu tenho que me resguardar desse mal. Eu não posso deixar esse mal me dominar, em tempo algum. Então, o que vai acontecer no futuro não tem que me causar medo ou angústia, ou me levar a um desespero. Pelo contrário, eu tenho que me manter tranquilo como estou hoje, como estive ontem e vou estar no futuro. Isso, para mim, é um objetivo que vai acontecer dia após dia. Então, eu quero estimular, encorajar e incentivar a você a que viva assim também, a que creia em Deus e creia em Cristo Jesus, para que o seu coração nunca se atemorize em relação a acontecimentos futuros que virão a acontecer nos próximos anos, até o fim dos tempos. Então, o futuro é algo que nos reserva algo bom. Para aqueles que creem em Deus creem em Cristo Jesus também, o coração dessas pessoas está confirmado com graça. A promessa feita para essas pessoas vai se cumprir, principalmente o novo céu e a nova terra, onde vai habitar a justiça. Isso é o que conforta a pessoa, traz refrigério para a alma, traz uma perspectiva de vida e futuro com Cristo, no novo céu e na nova terra, onde existirá a nova Jerusalém. Então, o futuro reserva isso para os que creem. E eu espero que a humanidade creia em Cristo Jesus, creia em Deus e creia em Cristo Jesus também. É assim que tem que acontecer. Todas as pessoas têm que ter esse objetivo de crer, para que assim elas nunca mais terão medo do futuro, nem das coisas que vão acontecer. Elas vão ficar tranquilas, sossegadas. O próprio Deus vai fazer com que isso aconteça, de forma que o corpo, a alma e o espírito da pessoa estejam totalmente sossegados, tranquilos, seguros, firmes, inabaláveis em relação a acontecimentos futuros. Então, o meu futuro já está garantido. O seu também pode estar garantido também. Basta apenas você tomar a simples decisão de crer em Deus e em Cristo Jesus. Porque dessa forma você irá herdar as promessas feitas. As promessas que estão aqui escritas no livro de Apocalipse de João. Porque existem promessas futuras para aqueles que creem. Para aqueles que viverem em Cristo Jesus com sinceridade, com verdade. Então, é algo bom. É algo bom que vai acontecer futuramente. Então, o futuro, ele não pode nos causar nenhum tipo de medo, em tempo algum. O futuro é algo que tem que acontecer, porque até o fim dos tempos chegar mesmo de fato de verdade, ainda vão acontecer muitas coisas no mundo ainda. E muitas delas já estão escritas no livro de Apocalipse de João. E são as coisas que em breve devem acontecer. Então, o futuro é algo que nós vamos viver. Porque daqui a 10, 15, 20 anos, muitas pessoas hoje ainda vão estar vivas, vivendo muitas coisas que irão acontecer futuramente. Elas vão presenciar, elas vão ver com seus próprios olhos, elas vão ver as notícias sobre o futuro, enfim. Mas, a partir de hoje, ninguém pode ficar atemorizado com as coisas que em breve devem acontecer no futuro. Pelo contrário, elas têm que viver cada dia. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós temos que nos conformar com essa realidade para o nosso próprio benefício. Então, nós devemos agir assim em relação ao futuro. E eu espero que essa mensagem de hoje possa servir para confortar a sua vida, confortar o seu corpo, alma e espírito, assim como tem que confortar o meu também. Porque é isso que me traz esperança, alegria, perspectiva de vida e futuro.
garantidos pelas promessas feitas pelo Senhor Jesus. E muitas delas estão escritas no livro de Apocalipse de João. É só você ler que você vai entender isso. Então, eu espero que essa mensagem aqui hoje sirva para isso. Sirva para que você viva cada dia como se fosse o último, com uma esperança, com viva esperança. Esse tem que ser o objetivo. A viva esperança, ela nos traz uma alegria, um prazer. Ela nos conforta. Ela nos dá alegria. E é isso que nós devemos ter. Então, eu espero que essa mensagem possa ser útil para alguém hoje em dia. Porque com certeza, tanto você como eu vamos ainda viver alguns anos nos próximos, alguns anos futuramente, digamos assim. E vamos presenciar muitas coisas. E essas coisas se cumprirão ao seu tempo. Então, nós devemos viver assim. Eu espero que essa mensagem possa edificar muitas vidas hoje. Eu espero isso em nome do Senhor Jesus. Amém.